Uma multidão de pessoas tomou as ruas de Teherã nesta segunda-feira para prestar homenagem ao general Qasem Soleimani, líder militar morto em um ataque dos Estados Unidos no Iraque. A multidão se reuniu na Universidade de Teherã, onde o líder supremo do país, o Ayatollah Ali Khamenei, dedicou orações a Soleimani. No domingo, o Irã anunciou que não cumprirá mais os limites do acordo nuclear de 2015, ou seja, não respeitará mais as restrições impostas ao enriquecimento de urânio, principalmente. A ditadura iraniana, porém, informou que vai manter a cooperação com a Agência Internacional de Energia Atômica, que possui inspetores no país. No sábado, o Ayatollah Ali Khamenei nomeou o major-general Ismail Qaani. Esses nomes são de matar o âncora, né, Augusto Nunes? Como novo comandante da Guarda Revolucionária. Na TV estatal, ele prometeu vingança e disse que, com certeza, ações serão tomadas. Hoje, o presidente Jair Bolsonaro disse que o Brasil apoiará os Estados Unidos entregando terroristas que atuem no país. Tem aí, Robson, pode soltar. Nós não aceitamos o terrorismo, não interessa o lugar do mundo que ele venha acontecer. Não somos como era o PT, os terroristas do PT que invadiram aqui a esplanada por 14 anos. A nossa política é contrária a essa. Muito bem, está aí a declaração do presidente Jair Bolsonaro, que também disse que mesmo com a elevação da tensão entre Estados Unidos e Irã, não irá interferir no preço da gasolina e que a tendência é de que o valor do combustível se estabilize. Aspas, cai tudo no meu colo e parece que sou responsável por tudo. Querem que eu tabele. Não tem como tabelar. Nossa política não é essa. Políticas semelhantes no passado não deram certo. A nossa economia está dando certo. Fecho aspas. Muito bem, muita gente já comentou aqui na Jovem Pan essa ação militar, Augusto Nunes. É claro que eu quero ouvir vocês. Eu queria dar uns comentários gerais, né? Que sempre, em relação a ações militares, existe muita pressa das pessoas se posicionarem, simpatizantes ou não, dos países, das tropas, dos alvos envolvidos, aquela pressa em apoiar ou repudiar o bombardeio. Mas é preciso, é claro que você pode ter uma opinião formada, depois de levar em consideração certos elementos, é preciso sempre analisar a questão sob vários aspectos, e aqui a gente tenta colocar os pingos nos is. É bom lembrar que o Pentágono alegou que o Soleimani e sua força Quds foram responsáveis pela morte de centenas de americanos e membros da coalizão e por ferir outros milhares. Que ele aprovou os ataques à embaixada dos Estados Unidos em Bagdá ocorridos naquela semana da ação militar. E que ele estava desenvolvendo planos para atacar diplomatas americanos e membros do serviço no Iraque e em toda a região. E que, portanto, aquela ação militar fez parte de medidas, aqui do aspas, medidas defensivas decisivas para proteger o efetivo dos Estados Unidos no exterior e teve como objetivo impedir futuros planos de ataque iranianos. E aí as minhas considerações gerais são apenas as seguintes. É claro que, sendo tudo isso verdade, o Soleimani fez por merecer ser neutralizado imediatamente. E cabe aos Estados Unidos agora trazer à tona o máximo possível de provas dessa necessidade, né, cuja revelação, claro, não comprometa outras vidas, até mesmo para rebater aquela acusação feita pela oposição interna, principalmente pelo Partido Democrata nos Estados Unidos, que o Donald Trump deveria ter consultado primeiro o Congresso. É claro que ele não pode abrir uma guerra, ter uma ação unilateral, mas reagir dá uma maior legitimidade, mas sempre qualquer reação também é questionada pelos seus adversários. Agora, uma ação militar, Augusto, era esse ponto que eu queria chegar, não pode ser medida só pela eficácia em neutralizar um alvo perigoso, porque é preciso pensar nas consequências, é preciso pensar na questão estratégica. Então ela tem que ser medida também por essa qualidade do cálculo a respeito dessas potenciais consequências, dos efeitos e pelo desempenho também para conter o agravamento do quadro, justamente para que essa ação não resulte em danos maiores. E é nisso que boa parte do debate público mostra que é nisso que reside a dúvida nesse momento. Mas até agora, o que há é uma troca de ameaças, há manifestações, é claro, lá no Irã, sem nenhuma grande perda, pelo menos até o momento. Tá? Esse programa está sendo exibido aqui ao vivo na segunda-feira, 6 de janeiro, é bom deixar claro, mas não há nenhuma grande perda da qual se possa extrair uma conclusão de que a ação já gerou um caos sanguinolento. Essas coisas
eventualmente podem até acontecer, vamos ver para que lado vai acontecer, se acontecer. Então, considerando a força bélica dos Estados Unidos, e houve um investimento de trilhões de dólares, eu tinha comentado lá atrás na eleição, logo depois da eleição, que o Trump ia tratar de recuperar as forças armadas americanas, ele tratou realmente de fazer isso e agora está tentando se impor para gerar no Irã o pavor de ter perdas maiores com a reação. Então, o cenário é esse. Aí cada um tem a sua opinião a respeito disso. Eu quero abordar outros aspectos. Eu quero ouvir primeiro Augusto Nunes. Perfeito. Em primeiro lugar, eu lamento o pouco interesse pela informação real demonstrado aí pelo noticiário dos jornais. O Soleimani, eu vou chamar de Soleimani, General Qassim Soleimani, não cada pode... um está pronunciando de um jeito. Pois né? eu fico com o Soleimani, me parece mais sonoro, aparentado até com a pronúncia aí, árabe. E árabe, no caso, ele não é árabe, né? O Irã o povo iraniano é o povo persa, da antiga Pérsia. Mas vamos lá. Ele não é general. General é alguém que comanda tropas, lidera um ataque militar numa determinada guerra. Ele foi general durante a guerra Irã-Iraque. Ele era, isto sim, o chefe, o comandante de uma organização terrorista formada para ter ramificações em vários outros países da região, Iraque e Síria, por exemplo, para ter primeiro o domínio regional, em seguida, se possível, destruir Israel. É sempre bom lembrar que o Soleimani não reconhecia a existência de Israel e achava que Israel deveria ser jogado ao mar. Ele não acreditava, por exemplo, ou dizia não acreditar na existência do Holocausto, né? Como se 6 milhões de vidas aí perdidas em campos de concentração não tivessem a menor importância. Segundo, se ele fosse general, ele estaria no Irã cuidando dos problemas da defesa do Irã, que é um país que vive tendo confusões bélicas aí, pesadas com países da região. A Arábia Saudita, por exemplo, ele está metido em várias confusões. Ele estava circulando entre Líbia, Síria e Iraque para organizar mais atentados. Ele está metido no atentado ocorrido em 94, se não me engano, na Argentina, que matou centenas de pessoas. E ele é terrorista desde os 20 anos de idade, ele morreu com 60 e poucos agora. E com essa organização terrorista, ele participou diretamente do ataque à base americana em que morreu um civil. Ele participou do ataque à embaixada americana em Bagdá. E aí o Trump reage, foi reação, e é acusado de estimular a Terceira Guerra Mundial. A própria Folha de hoje, ela diz o seguinte, você vê, o colunista Matias Alencastro diz: Trump rasga compromisso e ignora acordos. E diz que ele autorizou o assassinato ilegal de figura-chave no Irã. Não, de um terrorista iraniano perigosíssimo. Foi isso que aconteceu. E embaixo vem o artigo do Thomas Friedman, que ele diz: general era um estrategista burro e superestimado. E para resumir, e não me estender demais, esse título se fundamenta em informações que coligidas pelo Thomas Friedman, que mostra que depois do acordo com os Estados Unidos, esse acordo nuclear, o Irã começou a crescer economicamente, começou a melhorar e desandou porque esse Soleimani achava que o destino, a missão do Irã era se tornar uma potência regional, esmagando primeiro Israel para depois acabar com o grande Satã americano. Então era um alvo a eliminar e assim aconteceu. E as informações que eu tenho dos Estados Unidos é que a ideia desse terrorista Soleimani era não deixar ter eleição para o novo primeiro-ministro do Iraque, que ele queria escolher para que o Irã controlasse tudo lá no Iraque, e com a morte dele, o Iraque pode ter a opção de escolher seu futuro primeiro-ministro sem ter alguém controlado pelo Irã.
que a missão dele era controlar todos os países daquela região, que os Estados Unidos impediram isso. E se ganhasse lá o poste do Soleimani, o Irã usaria justamente o Iraque para atacar os Estados Unidos. Então essas são as informações internas lá nos Estados Unidos. Eu quero saber de Antônio Maldonado como é que isso repercutiu em Brasília, o que você tem aí para acrescentar? Diga lá. Olha, Felipe, o presidente Jair Bolsonaro, a maior repercussão aqui no Brasil foi mais nessa área em relação à elevação, ao aumento dos preços, o impacto no preço dos combustíveis. O presidente Jair Bolsonaro, como vocês bem citaram aí, já deixou claro que não tem como interferir, que ele não vai aí regular o preço dos combustíveis, não vai interferir nisso, já que essa é uma política adotada por ele e defendida, inclusive, pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, que é uma política liberal de que o Estado precisa se regulamentar sozinho e, nesse caso dos combustíveis, a partir do preço do petróleo no mercado internacional. Então, como o preço do petróleo aumentou por conta de toda essa crise, os combustíveis devem sim aumentar aqui no país, mas já tem alguns grupos aqui do governo, inclusive ali o general Augusto Heleno deu a entender isso hoje, de que pode haver assim algumas medidas que não necessariamente de controle do preço do combustível, mas algumas medidas para tentar regulamentar. Eu lembro que quando houve a greve dos caminhoneiros, foram apresentadas alternativas, como, por exemplo, segurar o aumento do preço do óleo diesel por um tempo, por um período, para poder aí fazer com que a economia consiga se movimente e depois aplicar todo o aumento que foi se acumulando de uma vez só. Existe essa possibilidade, que na verdade o governo não interfere necessariamente no modelo de aumento do preço dos combustíveis, mas pode sim garantir que não tenha um impacto muito direto na vida do cidadão, que muitas vezes já se programou, enfim, preço de frete, preço para poder fazer transporte. Então o governo tem que ficar de olho, bastante atento ao impacto dessa crise lá no Oriente Médio, aqui no Brasil, e também em relação ao posicionamento do presidente Jair Bolsonaro em apoio aí ao presidente americano Donald Trump. Um ponto que o Augusto citou aí, que eu acho importante a gente ressaltar, é que o general Soleimani, realmente esse nome é uma pegadinha para a gente, o general Soleimani, ele é considerado aí pelas autoridades iranianas o número 2, né, do país ali, a segunda autoridade mais importante do país. E como disse o Augusto, é estranho que a segunda autoridade mais importante do país estivesse fora do país em um momento em que as tensões já vinham aumentando. Não foi esse ataque ordenado aí pelo presidente americano Donald Trump, que fez com que aumentassem as tensões, não só em relação em Estados Unidos e Irã, mas também em relação ao Irã e diversos outros países ali do Oriente Médio. Então, isso já vem acontecendo e chama atenção o fato dele estar fora do Irã, o que mostra que, de fato, pode haver, sim, como disse aí o presidente americano, alguns planos que vinham sendo aí elaborados por esse general que poderiam interferir na política, por exemplo, na política interna de países ali da região. Então, por isso, os Estados Unidos teve que interferir. Agora, o que eu acho importante é que o presidente americano e o governo americano, de maneira geral, divulgue aí, dê mais informações sobre quais eram esses planos desse general, para que não permaneçam mais dúvidas em relação à pertinência, à necessidade desse ataque aí, dessa operação que foi deflagrada aí pelas Forças Armadas americanas. Eu queria só completar o meu comentário inicial, lembrando o seguinte: o Brasil, infelizmente, né, é uma peça pouco importante nesse tabuleiro aí de xadrez, né? E é coisa pesada, envolvendo potências aí como Rússia, China, sempre tanto a Rússia como a China e aliadas do Irã, em aliança com o Irã, né? O que reforça a ideia de que eles estão errados, né? Porque quem anda nessa companhia geralmente acerta pouco, para dizer o mínimo. Pois bem, o Brasil vai ter que esperar para ver as consequências sobre o petróleo. Não se sabe se o Irã vai tentar impedir o tráfego ali de navios, a passagem de navios pelo Estreito de Hormuz, né? Por lá passam praticamente todos os petroleiros que vêm da região. O Irã já afundou um petroleiro recentemente, um petroleiro de bandeira britânica. Então, os Estados Unidos, eu acho que sabem o que estão fazendo, né? Eles sabem.
Não Inclusive, é uma o Trump atitude... avisou, né? Tem um tweet dele de meses atrás em que ele avisava que iria agir se o Irã continuasse fazendo o que estava fazendo. E é uma bobagem achar que isso é um rompante do Trump, não. Ele sabe que nesse momento ele precisa ouvir os generais, os militares, os diplomatas, os estrategistas do governo americano. Eles sabem o que fazem, há mais alvos na mira. E olha aqui, terrorista, eu não tenho tempo para lamentar a morte de terrorista, não. Quem faz da morte um instrumento político, que é o caso de todo terrorista, não merece lágrima de gente que tem mais de 5 neurônios na cabeça. E, aliás, Augusto, aqui no Brasil, às vezes parece que tem mais gente lamentando a morte do terrorista até do que na oposição ao Trump nos Estados Unidos. Exatamente. Porque mesmo nas reações dos políticos do Partido Democrata, houve muito pouca ressalva em relação ao caráter do Soleimani. Exatamente. Sabiam que se tratava de um terrorista. O que se questiona mais é não ter consultado o Congresso, é uma reação, aí se questiona que, a parte eleitoral também, muitas vezes até para fazer uma espuma, para fazer uma fumaça, porque nos Estados Unidos, geralmente, as eleições, elas são decididas pelos independentes. Você tem lá uma parcela da população que vota no candidato do Partido Democrata, que em tese representa a esquerda, você tem uma parte da população que vota no candidato do Partido Republicano, que em tese representa a direita, você tem os independentes, você tem os swing states, né, que são disputados pelos candidatos à presidência da República. E geralmente esse pessoal não gosta muito que os Estados Unidos se meta numa guerra no exterior, que vai gerar mais gastos e tal. Então isso é um risco grande para o Donald Trump. Não é algo assim, o Trump está fazendo isso para unir o país, para ser reeleito. Isso não é uma coisa assim tão taxativa, tão categórica. Se você conseguir uma guerra contra terroristas, você vai ser reeleito. Porque muita gente nos Estados Unidos vê isso com muitas ressalvas. Tanto que o próprio Trump, para ser eleito em 2016, e antes mesmo já vinha tendo esse posicionamento, fez duras críticas à guerra no Iraque. Tanto ao começo dela pelo George W. Bush, quanto à retirada precipitada, precoce das tropas pelo Barack Obama. Inclusive, numa entrevista que eu dei ao antagonista, quando eu ainda era colunista da Veja, logo no começo de 2017, após a eleição do Donald Trump, eu abordei justamente essas questões. Aliás, está lá no antagonista como a oportunidade de Trump, e na minha antiga coluna na Veja, explicando Trump, vale a pena dar uma olhada, porque havia inclusive uma ressalva de muita gente em relação ao isolacionismo do Donald Trump. E lá eu estava dizendo que, olha, eu não encaixo o Donald Trump nessa categoria. Ele está tentando recuperar as Forças Armadas, e foi exatamente o que ele fez durante a sua gestão até aqui. Inclusive fez um tweet nesses dias dizendo que investiu trilhões de dólares aí, foram investidos trilhões de dólares nas Forças Armadas, e ele, se for necessário em algum momento, vai fazer essa ação, e pelo menos ao contrário do Obama, ele defende que não se retire tropa, não se pare de agir enquanto a guerra ainda não acabou, quer dizer, enquanto o cenário ainda não está tranquilo, para evitar mais mortes. E é isso que está acontecendo nesse exato momento.